Boa noite, meus amores. A paz do Senhor para a sua vida, para o seu lar. Em nome do Senhor Jesus. Deus é bom toda hora e todo tempo. E o que seríamos de nós sem a presença dele em nossas vidas? Chegamos até aqui por causa dele. Deus é bom toda hora e todo tempo. E hoje eu quero falar sobre o tempo. Fala na Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 3, capítulo 3, versículo 1 em diante, o próprio texto já diz, há um tempo para tudo. E existe um tempo para tudo no reino de Deus. Existe um tempo para tudo. Existe o tempo colocado pelos homens, aquele tempo que vai de acordo com o reloginho colocado pelos homens, mas existe um tempo que vem diretamente do céu. E como diz na palavra, há tempo para tudo. Tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo. Tudo que vai acontecer tem o seu tempo para acontecer, tem o seu tempo determinado para acontecer. E há tempo para todo propósito, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E há um tempo para todo propósito abaixo do céu. Existe um tempo determinado para isso acontecer. Nada é assim, por acaso, entendeu? Se a gente for buscar na Bíblia, existem várias passagens que diz que no tempo determinado isso acontecerá, eu voltarei, chegará a hora, enfim. Então, um exemplo disso foi Sarai, a história de Sarai, que Deus disse que ela ia ser mãe de nações e Abraão ia ser pai. Mas quando Deus nos dá a promessa, quando Deus coloca algo no nosso coração, vai ter um tempo para isso acontecer. Vai ter um tempo para isso acontecer. E isso é bíblico, isso está na palavra, entendeu? Tá aqui. Tá aqui. Capítulo 18, versículo 14, que diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Então ele prometeu, mas como eu li em Eclesiastes há pouco tempo, mas existe um tempo determinado disso acontecer. E ele disse que com o tempo tornaria e faria o que era para ser feito. Quando José, Deus impôs a promessa, colocou algo no coração deles, eles ainda não eram jovens, digamos, eles eram ainda adolescentes. E com o passar dos anos, os anos se passaram e aconteceu. Mas nesse processo, às vezes nesse processo de espera, que Deus nos diz algo, nos promete algo, olha, hoje nem tanto, mas lá atrás, bem lá atrás, assim, digamos, hoje eu tenho 40 anos, mas digamos,
em torno dos 17 até o tempo de eu casar. Hoje eu sou divorciada, mas até o tempo de eu casar, eu sonhava em casar. Eu sonhava em casar. Assim, na minha adolescência, até meus 29 anos, assim, foi quando eu conheci meu ex-esposo. Eu tinha isso muito forte no meu coração. Muito, muito, muito forte. Eu passei anos até eu ver o sonho se realizando. Então, eu passei anos. Era uma das coisas mais fortes que existia dentro de mim. Era o que eu mais almejava, era o que eu mais sonhava, era o que eu mais queria na minha vida. E ao mesmo tempo que eu sonhava e o que eu queria, eu sempre sentia que iria acontecer, queria acontecer. Eu sentia que um dia iria acontecer. Mas nesse processo de espera, muitas coisas aconteceram, muitas, que isso ficava distante. Mesmo eu sentindo muito forte dentro de mim que uma hora ia acontecer. Mas, devido às circunstâncias, coisas nesse momento de espera, que foi como aconteceu com Sarai, que aconteceu muitas coisas, até Deus retornar e ela ver a promessa dela, ela pegar a promessa dela, Isaac. Então, muitos anos se passaram, muitas coisas aconteceram, mas no tempo determinado, quando Deus quis, as coisas fluíram de uma forma que quando eu vi, eu estava realizando o sonho. E foi muito mais além do que eu pensei e do que eu imaginei. Muito mais além, muito mais grande, muito mais gigantesco. Foi algo que, embora que isso não aconteça novamente, porque se acontecer vai ser diferente, vai ser a mesma coisa. Mas embora que não aconteça novamente, hoje eu tenho a certeza, através da minha vida, do poder de Deus. Que quando algo tem que acontecer na nossa vida, quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, na hora certa, no tempo certo, Ele realiza. Ele traz para perto quem é para trazer, para fazer acontecer. Ele leva para longe quem não faz mais parte do cenário. Ele nos arruma, ele nos cuida. Ele usa de pessoas, usa de situações, ele faz muitas coisas para o propósito dele acontecer. Mas na hora certa, no tempo certo, acontece. E não precisa fazer muito esforço, não. Muito esforço, não. Quando não é a promessa, quando não é o propósito de Deus, as coisas, elas é meio assim que forçadas. Mas quando é algo da parte de Deus, é algo muito natural. Flui de uma forma que é como te cegasse. Quando você vê, já tá ali. Já é uma coisa assim, sobrenatural. Mas quando não tem de acontecer, entendeu? Então, pronto. Quando foi para Sarai ter Isaac, foi uma coisa natural. Natural, porque o que vem do céu é natural. Mas quando ela quis fazer da maneira dela, do jeito dela, ela foi usar de uma pessoa lá de fora, inventou lá uma situação, fez do jeito dela, causou dores, causou tudo, enfim. Então, mas se ela tivesse esperado, se ela tivesse confiado, nem ela tinha passado por certas coisas, e nem H, e nem ninguém. Então é isso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil esperar.
Sobretudo, parece uma coisa, quando você não gosta de esperar, é ansioso, parece uma coisa. Geralmente vem coisa que não lhe agrada muito. Deus nos prova bastante. Geralmente Deus vai colocar a gente numa prova, em algo que a gente não gosta, não suporta. Entendeu? Que para provar mesmo, para provar. Então, mas acredite, que no tempo certo, se for propósito de certas coisas acontecerem na sua vida, vai acontecer. Pode estar tudo o contrário. Pode estar tudo ao contrário, mas vai acontecer. No tempo determinado, vai acontecer. Só não vai acontecer se não tiver nos planos de Deus. Mas se tiver nos planos de Deus, vai acontecer. Haveria alguma coisa difícil para mim? Se tiver nos planos de Deus, embora que não esteja no plano de ninguém, mas Ele faz acontecer. Mas se não tiver nos planos dele, você só vai trazer dores, acrescentar dores na sua vida. Tá certo? Então, essa é a palavrinha de hoje. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, Deus é bom toda hora e todo tempo. Deus é bom. E outra coisa. Hoje Deus falou tremendamente comigo, através da minha própria vida. Me mostrou, né? Deus nos fala, nos mostra. E Ele me mostrou, por isso que eu tô nessa palavra. Que às vezes, assim, vou colocar aqui um exemplo. Às vezes você não tem coragem de forma nenhuma de fazer uma determinada coisa. Você não tem. Você não tá gostando, você não tá querendo. Se pudesse, você já tinha tomado uma decisão. Você tá vendo, Deus está falando, mas você não tem coragem por diversos motivos. Você não tem força. Aí você fica ali, né? Devido ao medo, devido à insegurança, você fica, mas você sabendo que não era aquilo que você queria, que nem Deus está falando. E você diz assim, meu pai, eu queria tanto ter coragem para fazer isso. Você tá vendo errar na sua frente, você tá vendo que você não tá querendo. Você já tem resposta, só que você ainda não. Aí pensa que não, aquilo que você tava lutando tanto e era tão difícil, quando você se depara, você tomar uma decisão tão fácil. Então assim, você foi lá e apertando o botão. Antes você ficava assim, com medo, não, acho que não, acho que não, acho que não. Aí de repente chegou a hora que você vai e não sente nada, não sente isso, não sente aquilo. E se questiona, meu pai, eu passei meses, anos lutando contra isso, me questionando, não sei o que, e agora tão fácil eu fui lá. E o que eu quero dizer com isso, às vezes você força tanto uma porta, força. Aí chega um momento que você vai lá e abre com tanta facilidade. É porque não era o tempo. O tempo ainda não era aquele, porque no tempo certo, na hora que Deus der uma ordem, tudo que era para impedir, tudo que era para te paralisar, tudo que impedia de você tomar uma decisão cai por terra, porque chegou o tempo, chegou a hora e chegou o momento. Às vezes não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Deus, com o que Ele quer. E a forma dele nos parar é com essas coisas, porque na hora que Ele quer, é tudo assim. Parece que Ele abre o cérebro e pensa, não, você tá ali na facilidade.
coisa que antes não era assim, tinha uma grande dificuldade. E de repente, é porque quando é a hora, o tempo, é diferente, não precisa forçar, não precisa fazer nada. É assim. Então, essa é a palavrinha de hoje. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, a paz de Deus para a sua vida, para o seu lar. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.